A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Você está no canal Felisberto Moreira. É um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos, segundo a Escritura Sagrada. Irmão, nosso compromisso é com o corpo de Cristo, com a Igreja de Cristo. Não temos compromisso com placa denominacional. Nosso compromisso é com o corpo de Cristo. Embora pertença a uma instituição, mas o nosso compromisso aqui é com a Igreja, que está fundamentada nos fundamentos apostólicos. Porque quando se trata de instituição, sempre é formatado uma doutrina religiosa e não necessariamente uma doutrina bíblica. Por isso que o nosso compromisso é com o corpo de Cristo, para que qualquer teólogo, qualquer pastor, ou qualquer missionário, ou qualquer irmão, ancião, que vê o nosso conteúdo aqui, vê que é uma coisa séria dentro da doutrina apostólica. Então, irmãos, temos recebido muitas notícias edificantes de irmãos que atendem a obra de Deus, dizendo que a Irmandade está muito contente assistindo os vídeos do meu canal e estão sendo edificados. Isso é uma alegria, não só para mim, como para Deus, em saber que os filhos de Deus estão sendo edificados. E a pergunta de hoje vem de um cooperador do estado de Minas Gerais. Ele faz uma pergunta e pergunta o que significa que os santos hão de julgar os anjos. É uma dúvida que ele tem. E quem são esses anjos que vão ser julgados? Então falei para ele que ia fazer um vídeo sobre esse assunto, porque é um assunto que temos que andar nas Escrituras Sagradas e ver os textos paralelos e os textos também que vêm antes, para trabalharmos este assunto e dar-nos uma resposta resiliente, conforme as Escrituras Sagradas deixou registrado aqui, para nós entender, com coerência bíblica, que venha ter uma edificação para todos. Então, amados, tem muitos irmãos que estão me reclamando que não estão recebendo meus vídeos, que são inscritos no canal e não estão recebendo os vídeos. Então, amados, sempre o irmão verifica no sininho ali abaixo se o irmão está inscrito ainda, porque muitas vezes é desinscrito automaticamente. Então temos que sempre estar verificando se está inscrito, para você receber os vídeos de primeira mão. Não esqueça de ativar as notificações, fazer os comentários, e dar o seu like.
e compartilhe nossos vídeos. Tem muitos irmãos que estão assistindo os vídeos e não estão inscritos no canal. Gostaria que os irmãos inscrevessem no canal, que os irmãos inscrevendo no YouTube te notifica quando os vídeos sobem na plataforma do YouTube, né, e te envia para a sua página. Entendeu? Então vamos no assunto. Por que os santos hão de julgar os anjos? 1 Coríntios capítulo 6, do verso 3. Aqui, ó. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, irmão, vamos abordar aqui, primeiramente, dos aspectos de julgamento na igreja. Porque os santos vão julgar os anjos. E porque não podemos julgar o nosso irmão? Esse é o primeiro ponto. Será mesmo que não podemos julgar um comportamento de um irmão? Mateus, capítulo 7, muito se fundamenta ali. Não pode julgar um irmão, não pode julgar o ministério. Então, irmãos, Mateus, capítulo 7, fala do julgamento. Como é que está escrito lá? Não julgueis para que não seja julgado. Porque com a medida que vos medide, hão de medir a vós. Agora veja o verso. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Vejamos bem, irmão. O Senhor Jesus, nesse texto, ele não está proibindo o julgamento. Ele não nos está despojando do senso crítico, do análise, da investigação. O que ele está proibindo aqui é o juízo hipócrita. Por isso que ele fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então tirará o argueiro que está no olho do teu irmão. Querendo dizer, a pessoa tem um erro grave, vê o seu irmão praticando algo que é menos grave do que ele, e ele quer julgar. Então o que o Senhor Jesus está falando é que a pessoa que está nessa situação, ele não está em condição de julgar o outro. Primeiramente ele tem que entrar dentro dos princípios de Deus, tirar a trave do seu olho, tirar o erro grande que ele tem, que é representado pela trave, e depois julgar o seu irmão que tem um erro mais leve. Então o Senhor Jesus aqui não está proibindo o julgamento. Vejamos bem, o capítulo todo de 7 do São Mateus, de Mateus, ele dá para nós instrumentos de análise e de julgar. Vejamos o que ele fala. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque ele vem até vós vestido de lobos. Ele vem até vós vestido de ovelhas, e interiormente são lobos devoradores. Então ele dá para nós o poder de uma análise, de nós analisar um falso profeta, que manifesta um aspecto de santidade, mas o que está no interior é um lobo. Então ele dá para nós
a perspectiva de uma análise de investigação minuciosa. E depois também ele dá para nós, também Mateus capítulo 7, 24, falou: todo aquele que ouve a minha palavra, eu assimilá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa da rocha. Veio os rios, sopraram os ventos, veio a água e não derrubou aquela casa, porque estava firme na rocha. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, assimilá-lo-ei ao homem sensato, que edificou a casa da areia, veio os ventos, veio o rio, a tempestade, e derrubou aquela casa, foi grande aquela ruína. Querendo dizer, ele dá para nós aqui os instrumentos minuciosos de um julgamento. Agora, irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 24, está escrito, Senhor Jesus: julgais não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então ele dá aqui um juízo criterioso. Como é que nós temos que julgar? Nós temos que julgar segundo a reta justiça, não segundo a aparência. Outra coisa, em Coríntios também, a respeito dos pregadores, Deus dá também poder à igreja de julgar as pregações na igreja. Diz assim: uns prega e os outros julga. Entendeu? Ele não despiu do senso, do análise crítico. Agora, irmãos do ministério que se estribam e falam que o ministério não pode ser julgado, irmão, isso é uma incoerência bíblica. Nós não podemos fazer um juízo pelos meus argumentos, mas pela palavra sim, irmão. Ela é o espelho para mostrar quem está certo e quem está errado. Esse tipo de argumento é ditadura religiosa. Não existe isso na palavra de Deus, e Cristo não nos despojou do análise crítico e do senso de investigação. Agora, lá em Tiago, fala também outro tipo de juízo que nós não podemos nos colocar lá. Se colocar num lugar alto para humilhar um irmão, entendeu? Aí lá fala, se colocando como juiz. E lá fala assim: quem és tu que julga teu irmão? Tu és observador da lei e não legislador. Juiz há um só que pode julgar. E tu, por que julga o teu irmão? É outro aspecto, irmão. Então, a palavra de Deus, nós temos que examinar ela conforme o contexto. Conforme o contexto, tem um significado diferente de outros textos. Então, muitos pegam esse texto de Mateus capítulo 7 para falar que não podemos julgar um irmão. E não é isso que está escrito ali. Ali está falando de um juízo hipócrita. Por que é que eu estou e o irmão e alguém fala? Mas a pergunta não é sobre julgar os anjos.
O que é que tem esse assunto? Irmão, tem tudo a ver. Porque Paulo, aqui em Corinto, está tratando de assunto de julgamento na igreja. O que é que estava acontecendo na igreja? Os irmãos, em demanda material, estavam levando seus irmãos para os tribunais judiciários dos judeus para ser julgado. Então Paulo falou assim, é uma grande falta. Porventura, não há entre vós alguém em condição de julgar a causa do seu irmão? É preciso levar ao conhecimento das autoridades. É já uma grande falta entre vós, né? Então, esse assunto do julgamento, ele começa no capítulo 5 de 1 Coríntios, onde ali está tratando de um pecado que houve na igreja, de um solteiro, né? Que pecou, cometeu fornicação com a mulher do seu pai. Então, se ele cometeu fornicação com a mulher do seu pai, então ela era sua madrasta. Então aconteceu aquele pecado na igreja, ali, e não teve nenhuma disciplina para aquele jovem. Entendeu? Não teve nenhuma disciplina. E Paulo usou uma figura de linguagem do fermento, lá em Êxodo, na Páscoa, que o Senhor falou para tirar todo o fermento, né, de dentro de suas casas. Porque o pão que tinha que comer era pão sem fermento. Então fermento, na Bíblia, sempre ele tem uma conotação negativa. Aí ele fala assim, tirai o fermento de dentro de vós, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a figura do fermento ali é o pecado, que não foi corrigido. Então, por isso que a disciplina para quem peca, irmão, tem que ser dura. Por quê? Não propriamente por causa do pecado, porque o que Paulo está se referindo à massa ali significa a igreja. Ele está querendo dizer, esse mal aí, se não cortar ele, o que vai acontecer? Vai sujar toda a igreja, vai comprometer a igreja, porque a igreja vai ver que aquele que cometeu aquele ato não foi corrigido, sabe? Então vai abrir porta para o povo pecar e vai comprometer a igreja. Então Paulo começa a mostrar para ele que tem aquele assunto tem que ser julgado. Falou, não julgais vós os que estão fora, julgais de dentro vós, tirai esse inimigo, querendo dizer, tirai ele da comunhão da igreja, né? Aí ele fala, alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais de uma nova massa, assim como os estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, não com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, irmão, aí Paulo, ele vem já falando desse assunto
do julgamento que tinha que ter, das causas que tinha que ser julgado, dentro dos parâmetros de Deus. Aí entra no capítulo 6. Ele vai falar da censura. Censura os irmãos, porque as demandas da igreja estavam sendo levadas para os tribunais judiciais. Falou, é uma grande falta entre vós. E ele diz, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo aos injustos, não perante o santo, não sabeis que os santos vão te julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura são indignos de julgar as coisas mínimas. Aí ele vai falar no verso 3, não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencidas desta vida. Aí ele entra no âmbito escatológico, mostrando, se vocês aqui na terra não têm condição de julgar as coisas mínimas daqui, como que vocês vão julgar os anjos? Então agora vamos entrar na pergunta do irmão. Em 20 aqui do livro de Apocalipse, aqui vai falar do juízo final. Mas antes de entrar no juízo final, vamos saber quem é esses anjos que os santos hão de julgar. Esses anjos são os anjos caídos, os que se rebelaram contra Deus. Vejamos aqui a carta, segunda carta primeiro do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do verso 4. Fala assim, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas o havendo lançado do inferno e o entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Então, irmão, essa palavra inferno é uma palavra, não é uma palavra hebraica, nem grega e nem aramaica, é uma palavra latina. Então, a palavra inferno são palavras polissêmicas. O que é palavras polissêmicas? É uma palavra que tem mais de um significado. Então, o inferno pode significar o Hades, pode significar o Hades, que é o inferno na linguagem grega, Sheol é no hebraico, e Tártaro, que é esta palavra aqui, inferno, que está em 2 Pedro, é onde tem uma classe de demônio que foi lançado no Tártaro, que é o abismo, né? Então tem uma classe de demônios que estão presos lá, né? Nesse inferno que é o Tártaro. E no juízo final, esses anjos caídos vão ser tirados daqui do Tártaro, junto com todos os outros anjos que se rebelaram contra Deus, e vão ser lançados no Guiena, que é o lago de fogo. É onde nós vamos ver aqui, em Apocalipse, capítulo 20. Né? No verso 4, e vi trono e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. Vi tronos, quer dizer, porque vi tronos, está no plural, aqui está se referindo os tronos que os santos vão se sentar. Como que eles vão julgar?
irmãos, esse julgamento vai dar no sentido que quem vai julgar mesmo é o Deus triuno que vai julgar. Fala que a igreja vai julgar no sentido da concordância com a sentença que Deus vai dar lá para lançar eles no lago de fogo. A igreja apenas vai concordar com aquilo que Deus vai determinar a sentença para o lago de fogo. Por isso que diz que os santos hão de julgar os anjos. Esse julgamento, irmão, já acontece aqui na terra, entendeu? Porque esses anjos rebeldes, eles pecaram contra Deus, eles tendo corpo imortais, entendeu? Então nós que estamos aqui na terra, fomos chamados por Deus, estamos dentro de um corpo de carne, fraco. O nosso testemunho, o testemunho de Cristo em nós, já é um juízo contra eles, é um julgamento contra eles, mostrando que eles com corpo imortal, não deram conta de honrar a Deus. E nós com corpo mortal estamos honrando a Deus. Então já é um julgamento, o testemunho da igreja contra os anjos caídos. O Senhor Jesus disse assim, que aquele que crê no Filho não entrará em condenação, passou para a morte para a vida. Mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece nele. Então vejamos bem, o juízo já foi estabelecido no sacrifício de Cristo. Agora, por que o trono branco vai aparecer lá? Vai aparecer, irmão, para mostrar que as coisas não vão ficar escondidas. Vai chegar um dia que todas as coisas vão ser descobertas, vão ser desnudadas perante os olhos dos que estão do céu e dos que estão na terra. Nada vai ficar encoberto. Ali, o trono branco é só para mostrar o destino de cada um. Por isso que diz, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, quem vai mandar para o lago de fogo? Não é propriamente a obra que a pessoa praticou. Não, irmão. Quem vai mandar para o lago de fogo, quem vai determinar vai ser o livro da vida. Porque tem muita gente que praticou obra má, mas muitas vezes antes de morrer, houve uma reconciliação com Deus. E o seu passado foi apagado. Então, o segredo é o seguinte, se está no livro da vida escrito, entra no céu. Se não está, vai ser lançado no lago de fogo. Então, meu caro irmão, os anjos que serão julgados pelos santos são os anjos caídos, igual está lá em Apocalipse, do capítulo 12, que houve uma batalha do céu. O diabo e seus anjos batalharam contra Miguel e seus anjos, e os seus lugares não permaneceram no céu. Então, o juízo que fala que os santos julgarão os anjos. Os anjos são os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Creio que ficou bem esclarecido. Fique com Deus, irmão. Ósculo santo no vosso coração. Que tenha um sábado abençoado.